Eu quero orar antes de nós começarmos. Em todo momento que nós vamos ministrar, principalmente eu, não estou falando pelos outros, mas incluo os outros também, nós sempre procuramos estar na dependência do Senhor, porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Amém? Deus, nós queremos colocar, Deus, diante do Teu altar as nossas vidas. Nós cremos, Deus, que o Senhor pode agir, e operando, Deus, o Senhor, ninguém tem o poder de impedir, Senhor. Vai além deste momento, Senhor Deus, vai além das situações mais adversas, Deus, que porventura esteja, Senhor Deus, norteando vidas, corações, mentes, ó Deus, e que haja nessa manhã, Deus, um encontro, Deus amado, que possa impactar, Senhor, não apenas um momento, uma situação, mas que impacte, Senhor Deus amado, de uma forma eterna vidas, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pelo Teu carinho, Teu cuidado, Deus, para conosco, Senhor. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece aqueles que em Ti confiam. Obrigado, Deus, porque confiamos em Ti e a Ti todas as coisas. Obrigado, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse no livro de Marcos, no capítulo de número 4, no verso de número 35. Vou pegar só uma água aqui. Capítulo 4, no verso de número 35 de Marcos, diz assim: Naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, no verso 1, só para finalizarmos. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Amém? Jesus é expert em promover encontros. Eu tenho certeza que Ele promove encontros e promoveu esse encontro aqui com você nesta manhã, em nome de Jesus. Você que está em casa não está isento deste encontro também. Deus, Ele quer falar com você como Ele quer falar conosco, em nome de Jesus. E aqui nós vemos nessa história, é uma história que começa nessa travessia de Jesus, de um lado do mar da Galileia, de um lado deste lago ele vai atravessar para o outro lado. Ele sai do lado oeste deste lago e vai para o lado leste. Quer dizer, ele sai de um extremo e vai para o outro extremo. E é interessante porque quando ele atravessa este mar, acontece tudo isso que nós lemos aqui neste momento. Houve um momento de adversidade, houve momentos de lutas, né? E os momentos de lutas e de adversidades, eu quero te dizer que não isenta da presença de Deus sobre as nossas vidas em todo o tempo, em todo momento. Ele está presente, ainda que você não sinta, ou ainda que você sinta outras coisas como esses amados estavam sentindo, aquele mar revolto vindo, aquele mar vindo de uma forma específica, mas Jesus ele se levantou naquela manhã e com um propósito específico: eu vou atravessar o mar, eu vou do outro lado. Existe alguém que está do outro lado, aflito, cansado, alguém que necessita ser impactado pelo encontro. E quando nós nos encontramos de uma maneira genuína com o Senhor, algo acontece na nossa vida, algo acontece na nossa história, e foi isso, né, que Jesus estava discorrendo em todo este momento dessa travessia com aqueles que eram os discípulos, os amados de Jesus, que estavam convivendo com Ele diariamente, e Jesus estava ensinando a eles, né, que Ele estava presente, como Ele prometeria posteriormente, dizendo assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século.
Hoje, Deus está presente aqui neste local. Hoje, Deus se faz presente na sua vida, independente das circunstâncias mais adversas, porque Jesus, ele veio promover este encontro. Deus promoveu este encontro tremendo com a humanidade em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui algo tão especial ocorrendo. Esses encontros marcados por Deus, esses encontros que fizeram com que Jesus se movimentasse, de uma região que era a região de Cafarnaum para o outro lado, em busca de alguém que estava aflito, de alguém que estava precisando de ajuda. Eu não sei o que você está passando, o momento que você está passando, mas eu quero dizer para você que o encontro com Jesus certamente fará uma diferença tremenda sobre a sua vida, sobre a sua história, como fez na vida desses amados. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele tem os seus caminhos em meio à tormenta. Então, em meio à tormenta, muitas vezes nós não vemos esse agir sobrenatural de Deus, nós não percebemos, nós até achamos que ele está indiferente ou dormindo, mas como no verso 1, no capítulo 1, no verso 7, diz assim: o Senhor, 3 e 7, assim: o Senhor tem o seu caminho na tempestade, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. E diz no verso 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, o Senhor conhece aqueles que nele confiam. Eu sei que você está aqui, e você está ouvindo essa mensagem, ainda que seja agora presencialmente, ou agora online, ou posteriormente, Deus tem um plano, um propósito na sua vida e na sua história. Deus marcou um encontro com você, eu estou falando com você aí, dentro dessa máquina, dentro dessa rede social. Deus muda a sua história hoje em nome de Jesus. E é tão interessante quando ele atravessa este local aqui, este mar revolto, e ele vai do outro lado. E eu quero falar de encontros que mudam vidas, encontros que realmente marcam uma história. Os encontros, o encontro com Jesus tem este poder tremendo. Então aqui nós temos 3 histórias, nós temos 3 personagens, e nós temos 3 atitudes a serem tomadas. Que nós possamos nos encaixar em uma delas, e nós possamos nos posicionar diante do Senhor, neste momento ao qual nós estamos vivendo. Talvez você diga: esse momento é meu, é único. Deus conhece esse momento seu, é único, é presente, mas Ele está com você, Ele quer passar com você neste momento. Ele não te deixa de lado, não, Ele quer passar com você, Ele quer te dar resposta de vida. Mas este encontro certamente vai surtir um efeito especial. E o primeiro encontro que nós vemos aqui está do outro lado do mar da Galileia, que é aquele jovem que morava na região de Gadar, o que nós conhecemos como o endemoniado gadareno. Mas eu quero apresentar a vocês o ex-endemoniado gadareno, porque quando alguém encontra com Jesus, algo acontece, vidas são transformadas pela ação sobrenatural de Deus. Eu estou aqui porque há 40 anos atrás eu tive um encontro com Jesus, mudou a minha história, não uma história terrena ou passageira, mudou a minha história eterna em Cristo Jesus. E você foi mudado, impactado pela tua história eterna em Cristo Jesus. E acontece, diz a palavra de Deus, que esse jovem está do outro lado, mas Jesus levantou-se naquela manhã com um propósito específico. Deus tem propósitos específicos, em dias específicos, em momentos específicos, a cada dia Deus tem um propósito certo para realizar algo. E Ele levanta com esse propósito específico de ir atravessar aquele mar, de ir do outro lado. Porque se você ler o texto, você vai perceber isso. Ele atravessa o mar, ele atravessa aquele lago de Genezaré, vai até o outro lado, há essa libertação, essa ação sobrenatural, ele sai de volta e ele volta para o ponto original. Parece ilógico. As coisas de Deus muitas vezes parecem lógicas na nossa vida, mas não. Deus tem um plano, um propósito específico. Eu lembro um tempo atrás, quando o Wagner estava ministrando, aqui ele falou assim: meu Deus, o que aconteceria se o pastor Natalino pegasse aquela estrada e saísse de casa e fosse embora de casa? Aí eu fiquei tentando imaginar essa história, mas não, ele voltou para casa, porque ele saiu de dia, de manhã, sei lá qual foi o horário, mas ele voltou, deu fome, sei lá, voltou, mas voltou para casa. Então eu sou fruto, outros são fruto, você é fruto dessa volta.
desse encontro. E aquele outro encontro que o pastor Natalino conta com a tia Eliana? Encontrou com a tia Eliana, foi naquele local que ele não queria ir, que ele não queria estar, e de repente ele está ali tocando, entra aquela, né, moça de cabelo encaracolado, né, cabelos castanhos, é a mesma tia Eliana, não mudou, gente, é a mesma pessoa. A gente só dá uma melhorada, a gente só dá uma repaginada, né? Está linda, tia. Então, o que acontece? Nós somos frutos desse encontro lá atrás. Esse encontro que marcou a vida do pastor Natalino, da tia Eliana, e hoje, né, mais de 40 anos atrás, né, essa decisão tomada de vir a Santos, né, eles não são santistas, mas hoje eles são mais santistas do que paulistas, ou paulistanos, né, são muito mais do que isso. Por quê? Porque um dia Jesus encontrou no coração deles um coração disposto a realizar a obra do Senhor. E eu louvo a Deus porque parece ilógico todo esse posicionamento, mas Jesus queria aliviar as tensões espirituais daquele jovem. Aquele jovem estava do outro lado. Diz a palavra de Deus, quando Jesus põe o pé do outro lado, né? No outro lado, chegando em Gadá, aquele jovem vem de encontro a Jesus. E Jesus já tinha dado uma ordem determinante, dizendo: sai dele, porque eu vim trazer libertação sobre a vida desse jovem. Conhecereis a verdade e ela vai libertar em nome de Jesus. Vai libertar. E é isso que acontece quando ele chegou, e aí há todo esse contexto que nós conhecemos, né, daquele jovem chegando até Jesus, e quando ele chega até Jesus, né, e diz a palavra de Deus que ele convivia ali naquele local, ele convivia diariamente naquele local opresso, ele ia para os sepulcros, para os cemitérios ali daquela região, e ele morava ali, e começou a viver um estágio de decadência espiritual, mas a palavra de Deus diz, no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu ali estás. Se no inferno, no Seol, coloca a minha cama, ali o Senhor está também, porque Deus tem um controle e o comando sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os lugares mais ocultos, Ele está presente. E Ele com certeza estava presente na vida deste jovem. Eu tenho certeza que hoje Deus quer restaurar vidas, restaurar lares, restaurar relações familiares que foram corroídas, né, como a desse jovem. Ele tinha uma família, ele tinha um lar, e de repente começou a haver uma decadência espiritual na vida daquele jovem, a tal ponto dele largar sua família, largar sua casa, e de repente ele está ali vivendo numa vida totalmente indigna, sem sentido, sem nexo. Esses dias atrás estava vindo para a igreja trabalhar, e aqui na Carvalho de Mendonça, aqui próximo, eu atravessando com o carro, uma pessoa atravessa a rua do outro lado, um indigente carregando um monte de coisa. Eu olhei para ele e pensei assim: meu Deus, como é que essa pessoa chegou até esse estágio? Como é que chegou? Ele decidiu: hoje eu vou morar na rua, hoje eu vou viver miseravelmente. Não, o diabo sorrateiramente entra para tentar matar, roubar e destruir. Mata os propósitos eternos de Deus, quer matar os propósitos eternos de Deus para com a humanidade. Ele tenta sorrateiramente fazer isso, né? Como fez com aquele jovem. De repente ele estava vivendo em meio aos mortos, em meio aos mortos. Mas aquele que é vivo está presente aqui nesta manhã, para dizer neste encontro: levanta-te dentre os mortos e eu vou te iluminar, eu vou trazer vida sobre a tua vida, porque este encontro traz isso de presente, né, na vida daquele que realmente tem esse encontro pessoal, né, intransferível com o Senhor. E é interessante que em Marcos, no capítulo 5, né, no verso 15, diz assim, que indo ter o endemoniado, indo ter com Jesus, aquela multidão, aquelas pessoas que estavam em volta ali de Jesus. Por que elas foram até Jesus? Porque de repente, em meio àquele cenário de miséria, de destruição, o que acontece? Aquele jovem foi liberto.
aqueles demônios que estavam sobre aquele jovem entraram em 2.000 porcos, eles foram lançados no precipício, foram lançados e foram mortos ali. Então as pessoas que eram os donos daqueles porcos chamaram a cidade e vieram a ter com Jesus. E no capítulo de Marcos, no capítulo 5, no verso 15, mostra claramente este fato. Eles chegando e eles olhando, diz a palavra de Deus, que eles indo ter com Jesus, viram quem? O ex-endemoniado, vestido, assentado, conversando conscientemente com aquele que é o autor da vida. E é isso que Deus faz. Deus muda a nossa história a tal ponto de fazer com que nas nossas vidas a palavra de Deus se cumpra aquilo que a palavra de Deus diz. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo sobre a sua história, sobre a sua vida. Não deixe que o diabo te engane, não deixe que as pessoas subjuguem esse poder de Deus, dizendo a você que você não tem condições de observar na tua vida essa mudança. Em você mesmo você não tem, em mim mesmo eu não tenho, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo sobre a nossa vida, a nossa história. E é isso que aconteceu. Esse jovem foi impactado pela ação sobrenatural de Deus. E eu vim nesta manhã dizer para você que o encontro com Jesus promove algo novo, promove realmente essa transformação, que é uma transformação que não deixa sombra de dúvida, meu amado irmão, não deixa sombra de dúvida. E foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a observar e viram que aquele jovem foi impactado. Mas mesmo essa situação de mudança, de transformação na vida daquele jovem, não fez com que aquelas pessoas ali da cidade de Gadá reconhecessem que eles precisavam deste encontro com Jesus. Sabe o que eles disseram para Jesus? Senhor Jesus, sai daqui, nós estamos com medo, nós estamos com medo. Assim como aqueles porcos foram lançados no precipício, assim como aqueles demônios entraram naqueles porcos, nós temos medos que eles entrem em nós. Nós não queremos o Senhor aqui, saia daqui, saia da nossa região. Foi isso que eles disseram. Jesus passou e Jesus não mudou a vida dos outros habitantes ali de Gadá. Jesus mudou a vida daquele homem. Aquela história foi impactada pela ação sobrenatural de Deus. Sabe por quê? O encontro genuíno com Deus faz essa mudança. Faz essa mudança. E nós estamos aqui para dizer para você que este encontro é um encontro tremendo. Esse encontro vai trazer libertação. E é interessante que Marcos, no capítulo 5, no verso 18 e 19, diz assim: o que fora libertado, né, o ex-endemoniado, que fora libertado, chegou para Jesus e pediu para Jesus o quê? Jesus, eu quero te seguir, eu quero ir com o Senhor, eu quero ir com os seus discípulos. Mas sabe o que Jesus disse para ele? Não, aprenda a ouvir o não de Deus. Aprenda a ouvir o não de Deus, porque tem algo maior nesse não. E é interessante porque esse não de Deus dizia assim: volta para a tua casa, conta aos teus o que eu tenho feito, as maravilhas que eu tenho feito. Então, por isso que eu falei para você que o encontro com Jesus vai produzir algo de tremendo, vai produzir uma ação sobrenatural sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, sobre a nossa casa. A história da minha casa foi impactada há mais de 40 anos atrás, quando a minha irmã mais velha que eu, 3 anos mais velha que eu, aceitou a Jesus. Ou antes da minha irmã mais velha que eu, 3 anos, a minha tia, quando eu tinha 2 anos de idade, a minha tia que foi minha madrinha de igreja católica, 2 anos depois que eu tinha nascido, ela aceitou Jesus. Foi impactada pela ação sobrenatural de Deus. E aí começa toda uma história na minha casa, na minha família. E eu tenho certeza, a minha descendência é uma descendência bendita no Senhor, porque Cristo entrou na minha vida, encontrou alguém, marcou um encontro com alguém lá na minha família, e marcou, e o melhor de tudo, eu tive a possibilidade
de ter esse encontro selado com Ele. Esse encontro que mudou a minha vida, mudou a minha história, me tirou lá da região de São Vicente e vim para Santos. Minha vida começou a se movimentar em Santos, trabalho, igreja, namoro, casamento, filhos, tudo aqui em Santos. Então Deus muda muitas vezes as nossas vidas de um rumo pré-estabelecido para um outro rumo que muitas vezes nós desconhecemos. Sabe por quê? Deus tem nos dado algo de especial para as nossas vidas, que é único, que é um presente, que é o nosso presente. E Ele só dá esse presente a cada dia para que você possa abri-lo, possa usufruir desse presente. Ele dá a cada dia um presente. E é isso que nós temos de real na nossa vida. E esse jovem, quando encontrou com Jesus, abriu aquele presente e falou: não, eu quero. Foi tão impactante a ação sobrenatural de Deus na vida daquele jovem, que ele falou: eu quero seguir o Senhor, porque eu quero outros presentes. Ninguém é bobo. Se eu ganho um presente e alguém tem a possibilidade de me dar outros presentes, eu vou estar junto com essa pessoa. Então ele queria estar com Jesus para ter esse presente todos os dias, mas Jesus falou: não, volta para os seus, conta para os seus as maravilhas que eu tenho feito, e eu vou dizer para você, a cada dia você vai abrir um presente novo para a sua vida. Esse jovem foi impactado pela ação sobrenatural de Deus. A família desse jovem foi transformada, impactada, mas para que isso ocorresse, houve um encontro pessoal e intransferível. Este encontro desse jovem, ex-endemoniado gadareno. Por isso que eu gosto de falar, é ex mesmo. E eu quero dizer para você, você é ex. Tem muito ex aqui. E eu não quero saber que ex você é. Eu quero dizer para você, Deus marcou o encontro com você um dia e transformou a tua história. Não deixe que ninguém macule a tua história, que foi transformada, impactada pela ação sobrenatural de Deus. E como eu falei para você, Jesus marcou o encontro com aquele jovem, atravessa o mar da Galileia ali, o lago de Genezaré, como é conhecido, ou de Tiberíades, atravessa e de repente ele é expulso ali pela aquele grupo de pessoas, mas ele não foi expulso, ele não saiu dali fugido, não. Ele falou: cumpriu o propósito, e o propósito era alcançar aquela vida. Eu vou atravessar de volta, eu vou para Cafarnaum, eu vou do outro lado, porque existe alguém aflito lá do outro lado. E aí é um segundo encontro que foi impactante, que é o segundo encontro que ocorre, que é um alívio em meio à enfermidade. O segundo encontro ocorre lá no capítulo 5, no verso 21, diz assim, que tendo Jesus voltado para o outro lado, ele volta para o outro lado. Tudo aquilo que era necessário ser feito do outro lado foi feito. Tudo que era necessário para ser feito na tua vida, em um momento específico, foi feito. Deus tem algo novo, Ele passa do outro lado e Ele quer que você entenda algo novo para a tua vida, algo novo para a tua vida nessa semana, algo novo para a tua vida neste momento. Nós vamos viver tempos novos sobre a nossa igreja, tempos novos sobre essa igreja, tempos novos sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus, tempos novos. E a palavra de Deus diz assim: tendo voltado para o barco, ele vai para o outro lado, e diz a palavra de Deus que aflui grande multidão, a multidão estava em volta, buscando um espetáculo. Tem muita gente ao nosso redor, apenas querendo ver um grande espetáculo, mas meu irmão, Deus conhece o teu coração, Deus sonda o teu coração, Deus conhece o teu coração, e Ele sabe no mais íntimo, no mais profundo do teu coração. Por isso que Ele diz assim: entra no teu quarto, porque eu quero ter um relacionamento particular, intransferível com você. E esse relacionamento particular e intransferível vai fazer com que você experimente
publicamente, grandes feitos, grandes coisas. E essa semana, eu creio numa semana de grandes coisas sobre a nossa vida, grandes coisas sobre a tua casa, grandes coisas sobre a nossa igreja, grandes coisas, e não estou falando numa palavra positiva, estou falando numa palavra profética, da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, porque Deus traz alívio em meio à enfermidade. E quando Jesus chega do outro lado, diz que grande multidão estava comprimindo Jesus, e diz a palavra de Deus, que o que acontece? Que ele volta do outro lado, e eis que chegou a ele um dos principais dos sacerdotes. É interessante porque Jesus chega ali, do outro lado, e o que ele encontra ali? Alguém religioso, alguém que conhecia as escrituras ali, de uma forma religiosa, mas conhecia, né, esse contexto, né, de, vamos dizer assim, de culto, de adoração, e de repente diz a palavra de Deus que Jesus veio, estava ali pronto naquele momento, para trazer alívio em meio às enfermidades. Talvez seja alguém enfermo aqui neste local, talvez esteja alguém enfermo aí na sua casa. Deus traz alívio sobre a tua enfermidade, Deus traz alívio sobre este momento, porque Ele não está alheio ou atento a este momento, Ele simplesmente atravessou com um propósito específico para o outro lado, mas Ele vai voltar, e Ele voltou com um propósito específico, para alcançar aquele rapaz ali, aquele líder religioso. E diz a palavra de Deus que, tendo voltado para o outro lado, né, Jesus volta ao lugar de origem, Jesus volta ao outro lado, ao lado oeste do mar Tiberíades. Ele volta, talvez os discípulos falaram: Jesus, não estou entendendo, o senhor vai do outro lado, faz o que o senhor fez e volta de novo no mesmo ponto. E de repente toda essa situação, talvez alguns estivessem ali do lado, entre as multidões, dizendo: poxa, ele podia ter feito aqui primeiro isso, curado aqui depois, porque nós temos uma lógica humana, mas a nossa lógica humana, meu irmão, ela se perde diante da lógica e do propósito de Deus muitas vezes, porque Deus tem algo, né, ilógico muitas vezes, né? Eu jamais frequentaria uma igreja, né, longe da minha casa, na minha lógica humana. E as pessoas diziam assim: tem tantas igrejas boas perto da sua casa. E eu estou aqui há 40 anos, sabe por quê? Porque um propósito específico da parte de Deus. Dizer a você hoje: Deus tem um propósito nas nossas vidas, na tua história. Não pare. Deus tem um propósito específico na tua história. Não pare. Não pare de seguir, porque esse encontro tremendo vai surtir um efeito sobrenatural, que foi isso que aconteceu. Diz a palavra de Deus que ele volta para o outro lado, e encontra aquele líder religioso, que era Jairo, chefe da sinagoga. Quer dizer, ele não era, né, um mero religioso, ele era chefe da sinagoga, ele tinha um cargo ali, ele era respeitado por toda a comunidade. E diz a palavra de Deus que esse encontro, né, fez com que aquele jovem, aquele rapaz ali, aquele líder religioso, fosse impactado. E é interessante porque a Bíblia conta que Jairo foi ao encontro de Jesus, e Jairo não estava sozinho, né? Ele foi em busca de uma solução para a sua casa, para a sua filha que estava enferma. Mas eu quero dizer para você que filhos, eles não se fazem sozinhos, filhos se fazem numa parceria. E é interessante porque hoje nós vivemos uma questão muito em voga, né? Somos pais solos, somos mães solos. Então, quer dizer, eu não quero responsabilidade com ninguém, eu quero a minha cria, o meu filho, não, nós fazemos filhos, precisamos de parceria, precisamos estar juntos. E Jairo tinha essa parceria com alguém. Muitas vezes a gente lê, né, a cura da filha de Jairo, e a gente não se detém muitas vezes que existia uma mulher que estava em casa cuidando da filha.
enquanto Jairo foi ao encontro de Jesus. Existia uma mulher que era parceira no combate diário. Deus coloca parceiros do teu lado, parceiras do teu lado neste combate, meu amado irmão. Está contigo, não só no momento do glamour das coisas boas, está no momento da dor, da enfermidade. Porque se pulou fora, meu irmão, nunca teve compromisso. Porque se tem compromisso, passa. Por isso que diante do casamento, lá quando nós juramos diante do casamento, é na alegria, é na dor, né? Senão a gente falava, não, prometo ser fiel na alegria, nos momentos em que a conta financeira estiver alta, no momento em que todos os filhos estiverem bens, de saúde, financeiramente. Não, mas Deus diz em todos os momentos. Por isso que Ele fala assim, eu vou promover um encontro, e nesse encontro, eu não vou te isentar das dificuldades, mas eu vou estar com você em meio às dificuldades. E aí, Jairo vai de encontro a Jesus, e aí, no meio dessa multidão, diz a palavra de Deus que Jairo, ele estava pronto, né, para falar para Jesus, né, da sua dificuldade, e aí ele compartilha com Jesus a sua dor. Ele diz, Senhor, minha filha está muito doente, vá comigo até em casa. Mas é interessante porque neste momento, no capítulo de Marcos, no capítulo 5, no verso 40, Jesus chega com Jairo à sua casa. E quando ele chega à sua casa, e é interessante, porque ele chegando em casa, as pessoas estavam dizendo, né, que aquela menina não tinha mais solução. E aí, o que acontece no capítulo 5, no verso 40, Jesus manda sair a todos, e toma o pai e a mãe da criança, e chama mais os discípulos mais chegados, e entra ali, e o que ele faz? E traz a solução, traz a cura para aquele lar. Diz que ele tomou o pai e a mãe da criança. A mãe estava presente ali. A mãe estava presente, meu amado irmão. Como é bom nós termos parceiros que está conosco. Eu tenho uma parceira que está comigo há 40, vou dizer assim, de conversão, porque eu conheço a Sueli há 40 anos, né, desde a minha conversão, mas há 34 anos de casado, com mais 3 de namoro, noivado. Então é alguém que está andando comigo, numa parceria. Lutas, dificuldades, todos nós já tivemos, mas a certeza de que essa parceria foi selada em Cristo Jesus, que faz com que nós possamos enfrentar as adversidades, as lutas, como aquele líder religioso estava passando. E quando ele chega ali, Jesus chega e tira todos da casa. Sabe por quê? Porque Jesus entra, e a notícia que tinha dado a Jesus antes dele chegar, é que a menina estava morta. Jesus entra, não dá ouvido àquilo que as pessoas disseram, e Jesus entra. Havia um grupo de pessoas, né, que talvez fossem contratadas para aquele momento lá, porque as carpideiras que choravam nos velórios, né, daquela época, chorando. Aí Jesus falou assim, a menina não está morta, mas ela vive. Eles começaram a rir, da tristeza para a alegria. Que sentimento louco, que hipocrisia, que falsidade. Mas sabe o que Jesus faz com todo esse sentimento de hipocrisia e falsidade? Ele diz, sai, bate fora, caia fora, porque aquele que é o autor da vida, aquele que tem autenticidade para fazer algo, está aqui presente, e foi isso que ele fez. Tirou todos daquele local e disse, eu quero somente o pai, a mãe do menino, e eu vou entrar, e eu vou levar esses chegados, esses discípulos aqui chegados, eles vão entrar comigo, mas mais ninguém. Fechou a porta, e diz a palavra de Deus que ele dá ordem àquela menina, menina, eu te ordeno, levante, seja curada, seja curada. Então Jesus, o encontro com Jesus vai produzir isso. Esse segundo encontro produziu o quê? Um alívio no leito da enfermidade.
E eu estou profetizando sobre a tua vida um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo novo sobre a tua casa, sobre a tua história, em nome de Jesus. E o terceiro encontro, para finalizarmos, está mesclado com esse encontro daqui, da filha de Jairo, né? Em busca de solução, que é a mulher com fluxo de sangue. Essa mulher decidiu naquele dia: eu vou ao encontro da minha cura. Eu ouvi dizer que Jesus ele voltou de volta para a minha região. Então, ao ouvir que Jesus está voltando de volta ali para a sua região, o que ela falou? Eu vou ao encontro dele. E ela sai de casa. Essa mulher estava aflita, diz a palavra de Deus, que essa mulher por 12 anos, né, ela estava aflita, sofrendo de um mal. Marcos capítulo 5, no verso 25, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia, e eu acrescento, de uma hemorragia crônica, porque era algo que durante 12 anos, né, acompanhou a vida daquela mulher. Eu creio que ela estava sem forças até para ir até Jesus. Ela estava anêmica, ela estava totalmente debilitada, e ela já tinha gasto tudo que ela tinha, com os melhores planos, desde os melhores planos que você possa imaginar na sua mente, né? Os planos de seguros familiares de saúde, ela tinha todos, só que de repente ela não conseguia mais bancar esses planos de saúde. Por quê? Que de repente, diz a palavra de Deus, que ela gastou tudo que ela tinha em busca de cura. Talvez você chegou aqui, talvez você esteja aí na sua casa, dizendo: Deus, eu já gastei tudo em busca de algo mais, mas o encontro com Jesus vai providenciar algo de surpreendente. Algo de surpreendente ocorreu na vida daquela mulher. Diz a palavra de Deus que aquela mulher, no meio da multidão, ela sai e ela já tinha uma sentença de morte. Primeiro ela tinha uma sentença de morte, que era a sua própria condição física, sua própria saúde debilitada, apontava aquela mulher para o momento da morte. Mas ela tinha uma outra condição de morte. Por quê? Por ser impura, por estar no momento menstrual, ela não poderia sair, ela tinha que estar resguardada na sua casa, ela não poderia sair e tocar em outras pessoas, porque à medida que ela tocasse em outras pessoas, as outras pessoas seriam tidas como imunda, e tinha todo o processo da lei, que levava a um processo de purificação, que deveria ser observado. Então, em outras palavras, ela seria apedrejada, se alguém soubesse que ela estava naquela condição. Mas ela disse: eu vou sair, hoje a minha história vai ser transformada. Talvez você saiu hoje da sua casa dizendo: hoje a minha história vai ser transformada. Aquele que marcou o encontro com você quer transformar a tua história, vai transformar a tua história, e este encontro faz algo de diferente, como fez na vida daquela mulher. Diz que ele vai de encontro, ela vai de encontro a Jesus, e ela toca por trás, ela nem tem a ousadia de tocar pela frente, ela toca por trás, e ela sente que ela foi curada, e ela dá uns passos para trás. Jesus para e diz: alguém me tocou. Pedro, talvez que era o mais afoito, né? Como todos nós temos esse lado, Pedro, muitas vezes na nossa vida, né? Ele disse: Senhor, você é louco? A multidão te aperta e tu dizes: alguém me tocou. Não tem como comprovar quem te tocou, porque tem muita gente. Jesus falou: não foi qualquer pessoa, alguém me tocou de uma maneira diferente, alguém me tocou com um toque de fé, e o toque de fé muda a história, o toque de fé muda, meu amado irmão. E eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer a você e na sua casa: um toque de fé muda a tua história, traz alívio, como trouxe para aquela mulher, alívio na área
familiar, na área conjugal, porque durante aqueles 12 anos, talvez nos primeiros anos o marido estivesse com ela, mas depois de 12 anos, a Bíblia não relata nada sobre o relacionamento pessoal dessa mulher, mas certamente são poucos homens, são poucos, que ousam realmente estar nessa batalha junto. Nós podemos contar, e eu quero me incluir nesse, eu quero que você se inclua nessa estatística desses homens que realmente é homem para todo momento. Seja homem para todo momento, seja homem para todo momento, estou falando com você, seja homem para todo momento, seja homem em toda a sua essência, em todo momento, na decisão, como a palavra de Deus diz, aquela mulher estava totalmente fragilizada, mas ela falou: vou de encontro àquele que pode mudar a minha história, e a minha história vai ser transformada, impactada por este encontro, vai ser impactada por este encontro, e foi, meu amado irmão, foi, diz a palavra de Deus, que ela chegando, até Jesus. E aí o que acontece? Marcos capítulo 5, no verso 32 e 33, ele porém olhava ao redor para ver, ele quem? Jesus. Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isso. E eu fico pensando, será que ele não sabia que era aquela mulher? Certamente, meu amado irmão, o autor da vida, ele estava ali como um homem perfeito, mas era Deus perfeito. Ele sabia, mas ele queria que aquela mulher se manifestasse e dissesse: sou eu. E ela ficou meio acuada ali, com medo da reação da plateia, porque a plateia muitas vezes ela te aplaude, ela te exalta, mas a plateia muitas vezes ela te mata, ela quer ver a tua derrota. E foi isso que essa plateia estava na expectativa. Não a plateia autêntica que queria ver o milagre daquela mulher, mas essa outra plateia que certamente estão andando conosco no nosso relacionamento diário. Veja com quem você anda e com quem você está sendo acercado. Porque aquela mulher, diz a palavra de Deus, ela foi em direção a Jesus. E quando no capítulo 33, diz assim: então a mulher, consciente do que acontecera com ela, não podendo esconder, se lançou aos pés de Jesus e declarou toda a verdade. Ela estava consciente do que havia acontecido com ela. Ela sabia que não podia se esconder. Sabe o que ela faz? Ela não corre para a multidão, não, ela corre para os pés de Jesus, para o lugar mais seguro. E eu quero te incentivar a correr para os pés do Senhor Jesus, para o lugar mais seguro, o lugar mais seguro, que este encontro pode providenciar. Este encontro providenciou para essa mulher este lugar seguro, este lugar de restauração aos pés de Jesus. Depois de 12 anos, eu escrevi aqui, ela estava começando uma vida, estava começando algo novo na sua vida, algo novo estava começando na sua vida, e para que algo novo pudesse começar na sua vida, teria que haver um tempo de verdade. Essa mulher conta a Jesus toda a verdade, e para haver um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua história, Deus vai te levar a um momento em que você vai ter que falar toda a verdade. Fala a verdade com Ele, em primeiro lugar com Ele, e depois Deus vai dizer para quem mais você deve falar. Fala com Ele, fala com Ele. Foi isso que aconteceu. Diz a palavra de Deus que ela começa a falar todas as verdades, tudo aquilo que trazia ao seu coração talvez um desgaste nas suas relações, e diz a palavra de Deus que Deus estava trazendo àquela mulher um tempo novo, um tempo de cura, um tempo de restauração. E eu quero dizer para você, um tempo de restauração sobre a tua área conjugal. Deus está trazendo um tempo novo sobre a tua área conjugal, e traz um tempo de recomeço sobre a tua história, sobre a sua família. Eu não sei qual o momento que você está passando,
Eu não sei qual momento, né? Mas eu estou aqui para falar com você, e eu falei com você sobre encontros, sobre o melhor encontro, o encontro com Jesus. O encontro com Jesus certamente vai produzir um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de restauração sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Este é o recado de Deus para a sua vida, e eu quero orar com você. Eu não te conheço, eu não conheço você que sai na sua casa, mas Deus conhece. Deus marcou um encontro com você. Talvez você esteja num desses encontros, parecido com um desses encontros, talvez desse ex-endemoniado gadareno, de Jairo, ou talvez nessa mulher sofrendo desse fluxo de sangue, 12 anos. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo porque Deus marcou um encontro com você nessa manhã. E o Deus que marcou um encontro com você nessa manhã, Ele quer atuar sobre a tua vida. Ele quer atuar sobre a sua história. Ele mandou te dizer isso a você, de uma maneira especial. Talvez você olhou para o lado, você disse: Deus, talvez tal pessoa deveria estar aqui. Deus falou: não é essa pessoa. Eu te trouxe aqui para tratar contigo. Eu quero orar, porque o primeiro encontro que eu tive com Jesus, há 40 anos atrás, mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a minha descendência. Eu já falo a minha descendência como descendência bendita do Senhor. Que a bênção de Deus te alcance sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, sobre a tua descendência como descendência bendita do Senhor. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar as nossas vidas, Deus. E nós sabemos, Deus, que esse encontro contigo, Deus, muda a nossa história, muda a nossa vida, Senhor Deus amado. E aqui nós compartilhamos de 3 histórias, Deus, 3 personagens, 3 atitudes que foram tomadas, Deus. Mas, Deus, o que é melhor em tudo isso, Senhor, é saber que o encontro maior contigo, Senhor, faz o verdadeiro sentido, Senhor, o sentido de vida, o sentido de existência, Senhor, o sentido de existência presente e o sentido de existência eterna, o sentido de existência, Deus. Por isso, Deus, toda e qualquer ação contrária, todo e qualquer pensamento contrário, bata em retirada. Todo espírito contrário, todo espírito de miséria, de enfermidade, todo espírito contrário vai bater em retirada, porque aquele que possui o Espírito eterno marcou um encontro conosco, Jesus, para marcar a nossa história, marcar a nossa vida, em nome de Jesus. E Ele não mede esforços para realizar os seus planos, o seu propósito. Se for necessário, Ele atravessa as tempestades, Ele atravessa as tuas tempestades, e Ele diz ao mar: acalma-te, porque eu vou do outro lado, porque eu tenho um propósito específico. E Deus coloca nessa semana pessoas dentro de propósitos específicos eternos com Ele. E eu quero orar com você, e eu quero fazer um apelo nessa manhã. Se você ainda não recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, Ele está providenciando esse encontro tremendo com você, aqui neste local, nessa hora, mas aí na sua casa, Deus tem um encontro contigo. Coloca a tua vida diante de Deus e diz: Deus, muda a minha história, muda a minha vida,
transforma. E eu quero orar com você, e eu quero dizer para você: tenha coragem de se levantar e dizer: Deus, é comigo, porque há 40 anos atrás eu disse: Deus, muda a minha história, e ela foi transformada, ela foi impactada pela ação sobrenatural de Deus. Tenha coragem de dizer: Deus, é comigo que o Senhor falou, e eu quero, Deus amado, que a minha história seja transformada. Eu quero orar com você e dizer: Deus tem um plano, um propósito na tua vida. Fique em pé aí no teu lugar, nós vamos orar com você, que quer receber a Jesus como teu Senhor e Supremo Salvador sobre a sua vida, porque Ele te trouxe aqui nessa manhã, e Ele fala contigo aí na tua casa, dizendo: a tua história pode ser mudada, pode ser impactada pela ação sobrenatural. Deus, eu quero colocar essa vida, Deus, este lar diante do teu altar, Deus, pessoas que estão se colocando diante do Senhor nessa hora, e dizendo: Deus, é comigo que o Senhor está falando, Senhor Deus, que a minha história possa ser marcada, possa ser impactada pela ação sobrenatural de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Que a minha história, Senhor Deus, possa ser mudada, transformada pela ação sobrenatural do Senhor, Deus, em nome de Jesus. E você que está aí na sua casa, se você fez essa oração, escreve aí: eu orei. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos mandar uma mensagem, e nós vamos dizer: Deus tem um plano, um propósito específico na tua vida, em nome de Jesus.